A filosofia começa exatamente no sexto século antes de Cristo. Ela é uma forma de discussão que nasce entre os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos. Por que pré-socráticos? Porque exatamente esses filósofos viveram antes de Sócrates, que é considerado um marco da filosofia. Sócrates realmente determina o rumo da filosofia enquanto um saber, não é, que busca a virtude, a verdade e os conceitos. Os primeiros filósofos eram homens, né, ricos no geral, e não dependiam de trabalho, eles ficavam ociosos o tempo todo. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem, né, e não deixam entrar qualquer pessoa, só aqueles que tinham recursos financeiros. Então, os primeiros filósofos nascem, né, ou vão se pronunciar pela primeira vez na Jônia, né, nas cidades que ficam na Ásia Menor, como no caso de Mileto, não é? E lá eles começam falando sobre a natureza, que em grego é physis, não é? Daí depois o nome de física como ciência que se isola da filosofia. Os primeiros filósofos estão assim muito preocupados em discutir inicialmente do que as coisas são feitas. E aí eles respondem, não é? Todos eles de um modo geral, e escrevem obras que desapareceram por completo da história por conta da longevidade, não é? Escrevem obras com o nome Física ou Physis. E dessas obras encontramos apenas alguns fragmentos. E a pergunta inicial da filosofia é do que as coisas são feitas, não é? Porque na realidade eles queriam saber se o princípio que deu origem a tudo que existe era uma coisa só ou eram coisas múltiplas. E eles chegam à conclusão que tudo é feito da mesma coisa. A resposta é: tudo é um. Tudo é um. E aí, cada um deles, dos três primeiros filósofos, o primeiro é Tales de Mileto, o segundo é Anaximandro de Mileto, que era aluno de Tales, e o terceiro é Anaxímenes de Mileto, que era aluno de Anaximandro. Então, a resposta de todos eles, não é, será dada, cada um de acordo com uma perspectiva de olhar que eles possuíam. Para Tales, todas as coisas que existem no mundo, indistintamente, são feitas de água. A água como princípio divino, não a água como líquido que escorre. Mas o seu discípulo discordava dele. Achava que tudo era feito de uma substância, não é, etérea, de algo divino também, mas que levava o nome de apeiron. Apeiron. Apeiron significa infinito. Então, ele não encontrava na natureza nenhum elemento que desse origem a todas as coisas. Mas o terceiro, que era aluno de Anaximandro, que falava sobre o Apeiron, é Anaxímenes. E esse acha que todas as coisas são feitas de ar, isto é, do sopro. Então, cada um desses filósofos, não é, discute a origem da filosofia para contrastá-la, sobretudo, com as ideias que os gregos possuíam sobre a criação, né, das coisas e as explicações mitológicas, aquelas que falavam dos deuses, embora não acreditassem que os deuses tivessem criado nada. Então começamos agora, né, com o nosso curso e eu vou detalhar um pouco mais sobre esses três primeiros filósofos jônicos que vão formar uma escola de pensadores, os chamados filósofos jônicos, pré-socráticos, antes de Sócrates, século VI antes de Cristo, e que vão buscar a resposta para essa indagação que eles mesmos fazem, do que as coisas são feitas. Então, aguardem
porque vamos trabalhar por aí. Um grande abraço.